Quando pensamos nas potências centrais na Primeira Guerra Mundial, quase toda a atenção vai para a Alemanha. É fácil esquecer que outro grande império também estava lutando ao lado deles, a Áustria-Hungria. Isso porque, enquanto a da Alemanha foi talvez o participante mais eficaz na guerra, a Áustria-Hungria foi um dos menos. Sozinha não conquistava quase nada. Mesmo com tropas descansadas no início da guerra, não conseguiu vencer a Sérvia, que tinha um exército bem menor. Então, por que a Áustria-Hungria era tão ineficaz? Por que o grande império não conseguiu ajudar mais seu aliado alemão? Neste vídeo vou responder todas essas perguntas, mas primeiro vamos fazer uma visão geral de como isso aconteceu, a história da Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1914, a Europa estava em paz e a guerra não parecia próxima. Na verdade, o continente estava no auge de seu poder. O século anterior tinha sido relativamente pacífico, permitindo níveis de prosperidade e progresso tecnológico nunca antes vistos na história da humanidade. Havia tensões entre as nações, mas estavam quase sob controle. Em 28 de junho, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi morto por um nacionalista sérvio. Esse ato terrorista desencadearia uma escalada que resultou na maior guerra já vista no mundo. Alemanha e Áustria-Hungria enfrentariam as Forças Unidas de Grã-Bretanha, França e Rússia. Para a Áustria-Hungria, a guerra começou muito mal. O plano deles era invadir a Sérvia e tirá-la da guerra antes que a Rússia pudesse entrar no conflito. Porém, tal avanço superava a capacidade do exército austro-húngaro. O exército deles era ultrapassado, descoordenado e sofria divisões internas pelas diversas etnias do império. Apesar de ter um exército bem menor e mais fraco, a Sérvia conseguiu conter a invasão austro-húngara. As forças sérvias ofereceram forte resistência e os austríacos sofreram inúmeras derrotas humilhantes nos primeiros meses da guerra. Eles capturaram a capital sérvia em dezembro de 1914, mas não conseguiram mantê-la e se retiraram após alguns dias. A luta contra a Rússia no leste também foi difícil. Forças russas invadiram a Galícia, hoje Ucrânia, e os austro-húngaros não conseguiram contê-los. Os russos avançaram rápido e tomaram cidades austro-húngaras como Lviv. No fim de setembro, após um mês de combates, as forças austro-húngaras já tinham perdido cerca de 300 mil homens, enquanto causaram poucas baixas aos russos. Com a Áustria-Hungria perdendo território, tropas alemãs foram enviadas para estabilizar a frente. Isso conteve o avanço russo, mas desmoralizou as forças austro-húngaras ao mostrar que eram secundárias na aliança. No fim de 1914, a Áustria-Hungria perdeu grandes territórios no leste e parte importante de sua força militar. Cerca de 1 milhão de homens morreram nas campanhas contra a Sérvia e a Rússia sem alcançar seus objetivos. Em 1915 houve retrocessos e alguns sucessos, mas o cenário geral seguia ruim. Em maio, lançou a ofensiva Golizhitánov, um enorme ataque com os alemães direcionado ao centro da frente. A ofensiva Golizhitánov foi planejada e desferiu um golpe decisivo na Rússia. As potências centrais avançaram rapidamente na Rússia, capturando grandes áreas da Europa Oriental e forçando rendição em massa de soldados russos. A ofensiva foi um grande sucesso. A Áustria perdeu cerca de 1 milhão de homens, enquanto a Áustria-Hungria perdeu 200 mil. O sucesso se deveu principalmente à estratégia militar alemã e menos à Áustria-Hungria. Outra vitória significativa veio em novembro de 1915, quando a Sérvia foi finalmente dominada. Isso levou mais de um ano para ser alcançado e, novamente, só foi possível com uma ajuda significativa da Alemanha. Com a Sérvia neutralizada, a Áustria-Hungria pôde usar recursos em outros lugares. Isso foi extremamente afortunado, pois em 1915 a Itália entrou na guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. A Itália era aliada das potências centrais, mas em 1915 mudou de lado e se juntou aos aliados. A Áustria-Hungria nunca confiou na Itália e por isso já tinha um plano para enfrentá-la. No entanto,
Apesar de lutar em inúmeras batalhas, a Áustria-Hungria não conseguiu obter ganhos decisivos e sofreu enormes baixas. A Alemanha não quis ajudar contra a Itália, deixando a Áustria-Hungria lutando sozinha. Felizmente para eles, o exército italiano também estava despreparado e ineficaz, tornando a frente italiana um impasse sangrento. Apesar de drenar mais recursos da Áustria-Hungria, isso não causou perda significativa de território ou prestígio. As vitórias no leste contra a Rússia ajudaram o exército austro-húngaro a se recuperar para as operações de 1916. A economia de guerra melhorou e o exército entrou no terceiro ano otimista e esperançoso. No entanto, isso não durou. Em junho, os russos realizaram sua ofensiva mais bem-sucedida na guerra, a Ofensiva Brusilov. Foi a pior crise da guerra para a Áustria-Hungria, que nunca se recuperou de fato. Ela começou em 4 de junho de 1916, com um grande ataque surpresa contra as forças austro-húngaras na frente oriental. A estratégia russa consistia em ataques coordenados, com bombardeios de artilharia apoiando a infantaria. Em poucas semanas, o exército russo havia feito avanços significativos, reconquistando parte do território perdido no ano anterior. O exército austro-húngaro teve enormes baixas, talvez até 500.000 de homens. A ofensiva Brusilov mudou o rumo da guerra. Desde então, a Áustria-Hungria deixou de ser um exército independente e as operações foram lideradas pela Alemanha. Em novembro de 1916, o imperador Francisco José morreu, o que foi um grande golpe para o moral. Ele reinou por quase meio século e ajudou a unir diversas etnias do império. Carlos, seu sucessor, não inspirava confiança e tornou-se impopular entre as tropas. Em 1917, a Áustria-Hungria estava prestes a colapsar, com exército em caos, economia arruinada e população faminta. Em novembro, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia e prometeram retirar o país da guerra. Isso foi um raio de esperança para as potências centrais, pois significava que poderiam concentrar todas as suas forças nas frentes ocidental e meridional. No entanto, a Áustria-Hungria continuava tendo dificuldades contra a Itália. Eles lutaram várias batalhas no rio Isonzo, mas tiveram muitas baixas e pouco ganho. Na verdade, eles tiveram uma grande vitória em novembro, na Batalha de Caporetto, o que lhes permitiu avançar 150 quilômetros dentro do território italiano. No entanto, eles não conseguiram manter seus ganhos e tiveram que recuar logo depois. 1918 foi o capítulo final do Império Austro-Húngaro. Nesse ponto, anos de conflitos haviam dizimado o exército, levando a uma grave escassez de pessoal e a uma crise de moral. O cenário político era grave, com crescentes pedidos de independência de vários grupos étnicos. A frente italiana seguia estagnada e as forças austro-húngaras ainda sofriam com falta de suprimentos. Na primavera e verão de 1918, as potências centrais lançaram ofensivas tentando romper o impasse. Em junho, a Áustria-Hungria lutou na Batalha do Rio Piave, onde buscava tomar a iniciativa contra os italianos. A ofensiva fracassou com grandes baixas dos dois lados. A Alemanha também passava por grandes dificuldades, como falta de alimentos e rebeliões internas. O ato final da guerra para a Áustria-Hungria foi sua derrota para os italianos na Batalha de Vittorio Veneto, em novembro. 300.000 homens foram capturados, obrigando o país a ceder Trento e Trieste. A guerra terminou com um armistício em 3 de novembro. Assim, o império colapsou. Foi isso que aconteceu, a derrota da Áustria-Hungria e o colapso total do império. Agora, gostaria de convencê-lo de que a Áustria-Hungria realmente teve um desempenho ruim, muito pior do que qualquer um esperava. O mau desempenho da Áustria-Hungria ficou claro no primeiro confronto com a Sérvia no início da guerra. Em teoria, derrotar a Sérvia não deveria ter sido difícil para eles. Eles tinham 4 vezes mais divisões de infantaria, 48 contra 11 da Sérvia. Porém, quando se encontraram, foi desastroso para a Áustria-Hungria. Perderam 1/3 da infantaria e metade da artilharia. Após apenas 8 dias, eles foram forçados a abandonar a invasão e recuaram de forma caótica de volta através da fronteira. No total, eles perderam 28.000 homens, quase o dobro da Sérvia. A Áustria-Hungria tentou invadir novamente 2 meses depois,
mas falhou e se retirou humilhada. Apesar de humilhante, o fracasso foi menor que a catástrofe na Galícia. Lá estava a maior parte do exército do Império, com 1,2 milhão de soldados, a maior parte da cavalaria e cerca de 2.000 canhões. O exército enfrentou forças russas 1/3 maiores e cedeu à pressão. Após um mês, a liderança austro-húngara ordenou retirada geral. Eles deveriam se reagrupar e formar nova linha defensiva, mas os russos os perseguiram agressivamente e empurraram além do planejado. Essa campanha inicial fracassada quase aniquilou o exército austro-húngaro, que perdeu mais de 1/3 de sua força, cerca de 400.000 soldados. O caos da retirada foi ainda mais agravado por uma epidemia de cólera, e um grande número de homens acabou morrendo em valas ao longo da estrada. O colapso total só não ocorreu pela intervenção dos alemães. Mesmo no fim da guerra, a Áustria-Hungria seguia muito menos eficaz do que deveria. Em 1918, com a saída da Rússia da guerra, eles puderam focar totalmente na frente contra a Itália. A Itália era um dos participantes mais fracos, mas a Áustria-Hungria ainda teve dificuldade para garantir vitória decisiva. Só em 1917, com a ajuda alemã, eles conseguiram avançar na Itália. Mesmo assim, os comandantes não souberam aproveitar e a Itália teve tempo de se reagrupar e lançar uma contraofensiva. Esses são apenas alguns exemplos em que a Áustria-Hungria teve um desempenho muito pior do que deveria. Nas palavras de um enviado alemão, o exército austro-húngaro estava podre e decadente. Então a pergunta é, por quê? Por que a Áustria-Hungria foi tão ineficaz na guerra? Um dos principais motivos era a grande diversidade étnica do império deles. Aqui está um mapa das etnias do império. Como pode ver, eram muitas. Isso era um problema porque muitos desses grupos étnicos não eram muito comprometidos com o império. Alguns deles, na verdade, queriam que ele colapsasse. A Áustria-Hungria, mais que qualquer país, não tinha senso de unidade nacional nem compromisso com o esforço de guerra. A liderança austríaca reconhecia o problema. Em 1895, o primeiro-ministro austríaco reconheceu a situação do império e afirmou ao embaixador alemão: qualquer guerra é impossível para a Áustria. Se atacados, devemos aceitar com a ajuda de Deus. Um Estado multinacional sempre sofre danos ao entrar em guerra. A diversidade étnica do império aparecia em seu exército. De cada 100 soldados no exército, havia 25 alemães, 23 húngaros, 13 tchecos, 9 sérvios ou croatas, 8 poloneses e um punhado de rutenos, romenos, eslovacos, eslovenos e um italiano. Como você pode imaginar, isso era muito contraproducente para o esforço de guerra austríaco, e um dos maiores problemas que isso causava era que todos esses grupos étnicos falavam línguas diferentes. Durante a guerra, o exército austro-húngaro operava em 10 línguas diferentes. Como era de se esperar, isso não deu certo. Em teoria, a língua de comando geral era o alemão, e as unidades deveriam operar nas línguas faladas pelos seus homens. Frequentemente, uma unidade precisaria atuar em diversos idiomas. Se 20% de uma unidade falasse um idioma, ele era oficialmente reconhecido no regimento. Isso tornava extremamente difícil para os soldados se tornarem oficiais, quando não sabiam pelo menos 2 idiomas, e provou ser catastrófico quando havia uma necessidade urgente de novos comandantes. Esses novos oficiais tinham pouquíssimo tempo para aprender os idiomas, o que, como você pode imaginar, resultava em um caos total. Operar em vários idiomas era apenas um dos desafios de ter um império tão multiétnico. Outro problema era que muitos desses grupos étnicos não eram realmente comprometidos com a Áustria-Hungria. Alguns deles até queriam que o império fosse derrotado para que pudessem conquistar a independência. O nacionalismo já era um problema nas forças armadas austro-húngaras há décadas. Nacionalistas tchecos há muito incentivavam soldados a responderem com Zé, tcheco, na chamada em vez do Heer alemão. Os generais austríacos há muito suspeitavam que suas tropas não seriam leais, especialmente se fossem obrigadas a lutar contra outros eslavos, como russos ou sérvios. Quando a guerra começou, eles estavam certos. Os regimentos tchecos eram particularmente desobedientes e tinham uma alta taxa de deserção.
Por exemplo, na primeira batalha contra a Sérvia, eles foram os primeiros a serem derrotados pelo avanço sérvio. Em 1915, vários regimentos se renderam aos russos sem lutar. O melhor exemplo foi quando regimentos tchecos, insatisfeitos, deixaram a linha de frente com cores nacionais nos bonés e bandeiras dizendo: "Marchamos contra os russos e não sabemos por quê." Outro grande problema de ser multiétnico era que as regiões do Império tinham níveis muito diferentes de desenvolvimento e educação. Enquanto partes da Áustria e Hungria eram avançadas como o resto da Europa, grandes áreas, como a Galícia Rural e a Dalmácia, ainda viviam em condições quase medievais. Isso significava que muitos recrutas chegavam ao treinamento básico analfabetos e sem as habilidades básicas necessárias para a vida militar. Segundo um historiador, eles desconheciam disciplina, horários e higiene. Na verdade, havia uma piada de que os camponeses da Galícia formavam as melhores tropas do mundo, mas primeiro precisavam de 3 anos de treinamento para se tornarem humanos e mais 5 para se tornarem soldados. A natureza multiétnica do exército era um grande problema para a Áustria-Hungria, mas não era o único. Na verdade, as divisões étnicas seriam menos problemáticas sem a má liderança nas forças armadas. No topo, a estrutura de comando do exército era singularmente disfuncional porque, essencialmente, servia a 2 governos separados. Áustria e Hungria eram estados separados, com capitais em Viena e Budapeste, mas tinham um só monarca em Viena. Esse arranjo gerou disputa de poder, com os húngaros pressionando por mais influência. O exército virou campo de disputa. Além do exército conjunto, havia 2 exércitos menores, o territorial da Áustria e a Guarda Nacional da Hungria. Os austríacos viam as forças menores como apoio ao exército, já os húngaros consideravam sua guarda de defesa independente, criada só para proteger a Hungria. Budapeste, por isso, desconfiava de ampliar ou fortalecer o exército principal, preferindo investir mais na Guarda Nacional. Isso dificultou muito a coordenação de recursos e ações, causando resultados catastróficos no início da guerra. A incompetência da liderança agravou essas fraquezas estruturais. Um exemplo é uma decisão desastrosa do marechal de campo Franz Conrad no início da guerra. Em um plano um tanto maluco, ele posicionou sua melhor unidade, o 2º Exército, na frente sérvia, mas com a intenção de retirá-la após 3 semanas e enviá-la para o leste para enfrentar os russos. Conrad achava que daria tempo de vencer a Sérvia antes que o grande exército russo se mobilizasse. Mas ele estava errado nos 2 pontos. O exército sérvio resistiu fortemente e a Rússia se mobilizou mais rápido que o esperado. No final, a manobra custou um número enorme de homens e não alcançou nada. Para citar Winston Churchill, o 2º Exército deixou Poterec antes que pudesse lhe dar uma vitória. Ele voltou para Conrad para presenciar sua derrota. Como você pode ver, os comandantes estavam tendo dificuldades em como gerenciar uma guerra em 2 frentes. Outro exemplo foi na ofensiva de Brusilov 2 anos depois. Conrad acreditava que a frente contra a Rússia estava segura e redirecionou recursos para a frente italiana. No entanto, ele avaliou mal a situação no leste. A frente não estava segura e a Rússia lançou uma grande ofensiva e tomou muito território. Uma das razões pelas quais a liderança da Áustria-Hungria era tão ruim era, na verdade, por causa da interferência da Alemanha. Por exemplo, a Áustria-Hungria atacou a Rússia em 1914 por ordem da Alemanha. Na verdade, seria melhor adotar estratégia defensiva. Essa aposta estava além das capacidades da Áustria-Hungria e levou a enormes perdas. Mesmo tendo feito o que a Alemanha mandou, a Áustria-Hungria foi tratada com desprezo e deixada de lado nas decisões estratégicas importantes. Por exemplo, durante a ofensiva da Galícia em 1915, os alemães lançaram a operação sem consultar os austríacos, apesar de grande parte dos combates acontecerem em solo austro-húngaro. Outro grande exemplo foi no final da guerra, quando a Alemanha exigiu que a Áustria-Hungria atacasse a Itália, mesmo sabendo que isso não teria sucesso. A Alemanha sacrificava a Áustria-Hungria para aumentar suas chances de vencer a guerra. Com a Áustria-Hungria exaurida e desmoralizada, ela obedeceu relutantemente. Nesse momento, ela só seguia ordens alemãs, sem agir por conta própria.
A liderança era ruim tanto no topo quanto nos níveis inferiores. Um exemplo disso é a luta contra a Sérvia no início da guerra. O exército austríaco invasor teve que marchar por um terreno acidentado e montanhoso que dificultava a logística e favorecia os defensores. Os oficiais austríacos ignoraram isso e seguiram com ataques imprudentes, sem planejamento ou reconhecimento adequados. A maioria dos soldados enviados tinha pouco treinamento e lutava com munição escassa ou sem apoio de artilharia. Oficiais culpavam soldados por desempenho ruim, principalmente os de minorias étnicas como tchecos. Após a derrota para os sérvios, oficiais acusaram tropas tchecas de covardia e deslealdade, desmoralizando-as ainda mais. Os oficiais eram ruins porque muitos eram totalmente desqualificados para seus cargos. Isso ocorreu porque a Áustria-Hungria perdeu 80% de seus oficiais no primeiro ano da guerra e precisou substituí-los rapidamente por homens inadequados. Nas palavras de um comandante alemão, muitos dos oficiais da Áustria-Hungria não eram adequados para uma carreira militar. O comando austríaco foi muito ruim durante toda a guerra. Eles eram confiantes demais, indecisos e lentos para aprender. Outro grande problema para o exército austro-húngaro era que enfrentava uma grave escassez de dinheiro, mão de obra e equipamentos. Eles gastavam muito menos com defesa do que qualquer outra grande potência europeia, menos de 1/3 do que as outras potências europeias estavam gastando. Até a Itália gastava mais. Esse subfinanciamento reduziu o recrutamento, o que deixou o império atrás de outras nações em termos de efetivo. Anualmente, só cerca de 130 mil novos recrutas entravam nas forças armadas, mesmo com a população do império sendo de 52 milhões. Mesmo assim, muitos recrutas foram dispensados um ano antes por restrições financeiras. Assim, mesmo com o crescimento populacional de mais de 20% na Áustria-Hungria, entre 1890 e 1910, o número de soldados não aumentou. O exército austro-húngaro também enfrentava sérias carências de equipamentos básicos para seus soldados. Em 1918, o exército mal conseguia fornecer a cada soldado mais do que um único par de sapatos. Na frente alpina gelada, muitos soldados lutavam com calçados ruins ou gastos. O suprimento de alimentos era crítico, com soldados da linha de frente pesando só 55 quilos. Os homens tinham que sobreviver com rações escassas de pão de milho, legumes cozidos e apenas 200 gramas de carne por semana. Roupas e equipamentos eram escassos e soldados não conseguiam trocar uniformes rasgados. Itens essenciais como botas decentes ou roupas de baixo tornaram-se luxos. A situação também era ruim quanto aos armamentos, especialmente a artilharia. Muitos canhões da Áustria-Hungria eram ultrapassados e inferiores à artilharia russa. Eles tinham uma artilharia moderna, mas apenas 24 devido ao orçamento limitado. O maior problema era a falta de munição. Segundo Conrad, chefe do Estado-Maior, a situação atual do nosso exército já indica uma limitação permanente de armamentos. Por exemplo, em dezembro de 1914, eles produziram apenas 116 mil projéteis, cerca de 10% do 1 milhão que precisavam por mês. As divisões chamaram rapidamente seus músicos para não ficarem sem ninguém. As coisas melhoraram durante a guerra, mas eles continuaram atrás das outras potências. Em 1916, a produção mensal de projéteis de artilharia era pouco menos de 1 milhão, enquanto a Alemanha fazia 7 milhões e a Rússia 4 milhões. A Áustria-Hungria também ficou para trás na produção de canhões pesados, morteiros e até mesmo suprimentos básicos como arame farpado. A produção de fuzis caiu de 100 mil por mês em 1917 para menos de 10 mil em fevereiro de 1918. O exército ficou cada vez mais dependente da Alemanha para recursos. Em 1916, metade dos capacetes e boa parte do tecido dos uniformes da Áustria-Hungria vinham da Alemanha. A situação também era péssima quanto aos aeroplanos, outra inovação tecnológica chave da guerra. A Áustria-Hungria possuía força aérea, mas, como seu exército, carecia de recursos. Este gráfico mostra a produção de aeronaves pelas principais potências na guerra. Como pode ver, a Áustria-Hungria foi a segunda pior, só superando a Rússia.
Talvez o exemplo mais gritante da falta de equipamentos da Áustria-Hungria seja o fato de que ela nunca produziu um único tanque. Ainda assim, continuaram usando cavalaria, apesar das metralhadoras e artilharia já a tornarem quase obsoleta. Durante os combates na Itália, tiveram dificuldades para enfrentar tanques. Produziram poucas armas antitanque e recorreram a medidas passivas, como cavar armadilhas e valas para tanques. A Áustria-Hungria não produziu equipamentos suficientes na guerra. Isso ocorreu principalmente devido à grave escassez de matérias-primas. Um bom exemplo é o cobre. Antes da guerra, o Império produzia só 10% do cobre que usava. O resto era importado. No entanto, assim que a guerra começou, as linhas de suprimento foram interrompidas e as importações entraram em colapso. Em 1917, a Áustria-Hungria estava recebendo apenas 1/3 do cobre de que precisava. Desesperadas, as autoridades confiscaram cobre de cervejarias, suprimentos elétricos e até derreteram sinos de igrejas. O cobre não era o único material em falta, também havia escassez de aço. Isso se devia em grande parte ao fato de que os trabalhadores do aço não eram isentos do alistamento, eles eram enviados para a linha de frente. Em 1914, 1/3 dos trabalhadores do aço foi recrutado para o exército, causando queda de 70% na produção. Apesar da leve recuperação em 1915, o prejuízo já era irreversível e várias fábricas fecharam. Em 1917, a Áustria-Hungria dependia das importações de aço da Alemanha e Suécia. A produção estava ruim porque o sistema ferroviário estava sobrecarregado. Isso ocorria porque muitos ferroviários foram enviados à linha de frente. Também porque milhares de vagões de carga se perderam nas batalhas iniciais e a falta de aço impedia sua reposição. Mesmo para os trens que estavam funcionando, não havia carvão suficiente para operá-los. Em 1918, o sistema ferroviário estava à beira do colapso. Esse era só um dos muitos exemplos da desintegração do Império. Outro motivo para o fraco desempenho da Áustria-Hungria na guerra foi a agitação social. A agitação civil cresceu com a escassez, tornando a vida insuportável e desmotivando as pessoas na guerra. Em janeiro de 1918, greves contra a guerra explodiram devido à fome e más condições de vida. Em cidades como Viena e Praga, trabalhadores protestaram por melhores rações e salários, e essas greves começaram a expor fissuras profundas entre a elite governante e o povo. Logo, a agitação civil atingiu o exército. Em 1º de fevereiro de 1918, uma rebelião ocorreu na base naval de Catara, atual Montenegro. Deserções logo se seguiram, com 100.000 soldados abandonando seus postos até o verão. Muitos desses desertores formaram bandos armados chamados Cataratas Verdes, que vagavam pelas florestas e agravavam o colapso do Império. A razão de haver tanta agitação social era porque a vida para a população civil era insuportável. Em 1918, o Império enfrentava grave crise econômica e falta de comida para a população. Antes da guerra, a Áustria-Hungria era em grande parte autossuficiente em alimentos, mas, em 1916, até mesmo austríacos ricos dependiam da ajuda alimentar alemã. Isso ocorreu devido à invasão russa pelo leste em 1914, que devastou regiões agrícolas importantes. Essas regiões já forneciam 1/3 da carne e quase metade do trigo e batatas da Áustria. No fim da guerra, as cozinhas de Viena alimentavam mais de 150.000 pessoas por dia, cerca de 1/5 da população. A agitação social foi crucial para a desintegração do Império e seu exército. Com o crescimento do nacionalismo, grupos étnicos vislumbraram a independência. Em outubro de 1918, vários conselhos nacionais já haviam declarado independência e o governo imperial não conseguia detê-los. O colapso do Império se resume em uma citação do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A imperatriz Zita de Bourbon-Parma perguntou quantas tropas poderiam proteger o imperador. Ele respondeu: "Nenhum batalhão, Vossa Majestade."